Vamos iniciar o nosso terceiro trimestre, com ele, assunto novo, iniciando a nossa unidade 6, que vai falar sobre expressões algébricas e sequências numéricas. Inicialmente, a gente vai trabalhar expressões algébricas, conteúdo esse que a gente já conhece um pouquinho das outras séries, né? Então, a palavra expressão significa que a gente tem vários termos. E a palavra algébrica significa que eu estou trabalhando com contas que faz o uso da letra. Então, trabalhar uma expressão algébrica é trabalhar uma operação matemática que envolve várias operações, seja ela adição, subtração, multiplicação, divisão, e essas operações fazem o uso de letras e números. Então, a gente vai retomar aqui, vou abrir com vocês, vou compartilhar uma tela, onde a gente vai trabalhar algumas ideias essenciais para as expressões algébricas. Tá? Deixa eu abrir aqui as imagens que eu preciso. Eu fiz um roteirinho para facilitar depois os estudos de vocês, tá? E com esses estudos vocês poderão depois dar uma pesquisada caso tenha alguma dúvida. Então vamos lá. O que é uma expressão algébrica? Então, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e pode conter números, não é obrigado a conter números, né? As letras, como a gente já sabe, elas são variáveis. Ou seja, se elas são variáveis, elas podem variar o valor. Em algumas situações, elas podem receber valores positivos, em outros valores negativos, elas podem receber qualquer valor numérico. Nas expressões algébricas, a gente pode ter uma expressão com um termo ou com vários termos. Por exemplo, nessa imagem que a prof colocou no quadro. Eu coloquei aqui 3 exemplos de expressão algébrica. A primeira, 3a mais 2y, é uma expressão chamada de binômio, porque tem 2 termos. A segunda, x ao quadrado mais 7x, outra expressão algébrica considerada um binômio. E a outra, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, eu citei aqui para vocês 3 expressões algébricas. Para mim conseguir definir quantos termos ela tem, basta eu fazer a separação dela pelo sinal. Aqui, nessa situação, ó, eu tenho um termo, 2 termos. Ó. O primeiro termo é o 3a e o segundo é o 2y. Na situação de baixo, eu tenho o x ao quadrado e o outro termo seria o 7x. 2 termos. A outra, 3 termos. Ó. 1, aqui, 2, 3, o verde não, porque a tela já é verde. 3 termos. Isso aí é a separação por termos. Cada termo de uma expressão algébrica, ela é formada por 2 componentes. Cada termo sempre tem 2 componentes. Que componentes são esses? O termo tem o coeficiente, o coeficiente, e ele tem o que a gente chama de parte literal. Quem lembra qual é o coeficiente de uma expressão algébrica? Vamos ver se alguém lembra o que é um coeficiente de uma expressão algébrica. Ninguém lembra? O que é um coeficiente? A cabeça tá fraca, bro. Tá fraca a mente? Então, eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Um coeficiente numa expressão algébrica nada mais é do que o número dessa expressão. O coeficiente é o meu número. E a parte literal, para você nunca errar, é só você lembrar da professora Regina. Literal vem de literatura. Então, parte literal é a nossa letra. Ó, coeficiente é o número. Parte literal é a letra. Nesse 3A, quem é o coeficiente? Vamos lá? Quem é o coeficiente nesse termo 3A? O 3. E quem é a parte literal? O A. O A. E no 2Y, quem é o coeficiente? É o 2 e o outro é o Y. E o parte literal é Y. Nessa situação que eu tenho x ao quadrado, existe coeficiente?
assim, quando não aparece número na frente, esse número vale 1. Coeficiente sempre vai existir, porque eu estou vendo um x aqui. Parte literal, x ao quadrado. Coeficiente 7, parte literal, x. Coeficiente 1, parte literal, a ao quadrado. O expoente da letra sempre acompanha a parte literal. E eu poderia ter, por acaso, aqui mais um termo, por exemplo, assim, ó, mais 8. Então, aqui seria um polinômio, que é uma expressão algébrica com 4 ou mais termos. Então, aqui, ó, eu vou definir assim, ó, C de coeficiente e P de parte literal, tá? Então, ó, no primeiro termo, o coeficiente é 1, a parte literal, a ao quadrado. No segundo termo, o sinal sempre acompanha o número e o expoente sempre acompanha a letra. No segundo termo, o coeficiente é 2 negativo e a parte literal é AB. No terceiro termo, o coeficiente é 1 e a parte literal é B ao quadrado. O quarto termo que eu coloquei lá no finalzinho, o coeficiente é 8 e a parte literal eu não tenho. Parte literal pode não existir, porque eu posso ter um termo sem letra. Mas nunca existirá uma letra sem coeficiente. Porque a partir do momento que a letra aparece, eu já tenho uma letra. E o coeficiente é 1. Então, mais uma dica muito importante. Vou escrever aqui assim, ó. O coeficiente acompanha... Tem um branco. O coeficiente acompanha o sinal. Ou seja, por que ele acompanha o sinal? Porque se o coeficiente é um número, eu defino se esse número é positivo ou se esse número é negativo. E a parte literal, que é a letra, acompanha o expoente. Porque o expoente pertence à letra. Ó, aqui está dizendo que é A ao quadrado. Aqui está dizendo que é B ao quadrado. Quer ver? Mesmo se eu colocasse um número, ó, 5A ao quadrado. O quadrado está no A, não está no 5. E se eu colocar um sinal aqui na frente, o sinal está no número, não está na letra. Então, a letra acompanha o expoente e o sinal acompanha o número. Então, quando eu falo de expressões algébricas, eu estou falando de expressões que têm na sua composição a junção de letras e números. Nessa junção de letras e números, as letras sempre são chamadas de parte literal e os números sempre são chamados de coeficientes. Vamos limpar esse espaço aqui para a gente dar continuidade na explicação. Vamos à segunda tela, a segunda imagem de informação para vocês, que eu meio que já falei um pouquinho sobre ela. Nas expressões algébricas, dá-se o nome, deixa eu puxar para cá. Dá-se o nome de coeficiente à letra. Desculpa, nas expressões algébricas, a parte numérica chama-se coeficiente e as letras chamam-se parte literal. Que é o que acabei de explicar na imagem anterior. Então, por exemplo, 3x. 3 é o coeficiente, x é a parte literal. 7x. 7 é o coeficiente, x é a parte literal. X. O coeficiente é 1 e a parte literal é x. Decorem isso, porque vai ter situações em que eles vão pedir para vocês quem é o coeficiente, quem é a parte literal. Vai ter situações em que eles vão pedir para vocês quantos termos tem cada situação. E para mim definir quantos termos tem cada situação, eu preciso saber separar os termos. Lembrando que coeficientes que têm partes literais iguais representam o mesmo termo. Como assim, professor? Vamos pegar uma situação e escrever aqui embaixo. Se eu tiver uma situação assim, 2x mais 3y menos 7, nessa situação aqui, eu tenho 3 termos. Porque todos os termos são diferentes. Um tem x, um tem y, o outro não tem letra. Agora, se eu pego uma situação assim, 2y mais 3x mais
5y, vou botar aqui, mais x, mais não vou botar um menos, né? Estou botando mais, né? Menos 8x, parece que existem 5 termos aí, mas não existem. Por que não existem 5 termos aqui? Porque existe o que a gente chama de monômio. Daqui a pouco tem problema com ele aqui. Monômio semelhante. Monômio semelhante é aqueles monômios que possuem a mesma letra. E sendo assim, eles são considerados um único termo. As meninas vão lembrar muito bem disso, porque elas amam uma caneta colorida. Ano passado, quando a gente aprendeu esse tema, eu falei para vocês, meninas, agora é a hora das canetas coloridas. Identifique de mesma cor os componentes que têm a mesma letra. Por exemplo, aqui, ó, 2y e 5y. São monômios semelhantes, porque eles têm a mesma letra. Agora, se eu pego aqui o 3x é igual a x, que é igual a 8 negativo. Quantas cores eu usei aqui? 2. Porque eu só tenho x e y. Então, automaticamente, eu tenho 2 termos. Isso considera-se um binômio. Professora, mas como assim um binômio se tem 5 elementos? É só eu juntar. Se eu tenho 2y e tenho 5y, automaticamente significa dizer que eu tenho... Só um pouquinho. Automaticamente significa dizer que eu tenho 7y. E se eu tenho 3x, ganhei mais um x, fiquei com 4x. Tirei de 8x, fiquei com menos 4x. Olha a junção final. Quantos termos eu tenho? 2. Porque os termos que são semelhantes se juntam formando um só. Já na primeira situação, não. Na primeira situação, se vocês perceberem, eu tenho o 2x, que é uma letra diferente. Aí eu tenho o 3y, que é outra letra. E eu tenho o 7, que não tem letra nenhuma. Então, aqui eu tenho 3 elementos diferentes. Aqui não. Aqui eu tenho elementos iguais que se repetem. Então, cuidado quando vocês forem contar a quantidade de termos. O termo só é considerado outro termo se ele tiver outra letra. Se ele possuir a mesma letra, ele é o mesmo termo. Atenção a mais um detalhe. Se eu colocar para vocês 4x mais 3x ao quadrado menos 7x, vou botar assim, mais 8x ao quadrado e menos 2x ao cubo, eu não posso dizer que aqui eu tenho um único termo. Todos têm x, mas o expoente torna ele diferente. Aqui, na verdade, eu tenho 3 termos. Olha só. Eu tenho o termo do x, que é 4x e 7x. Esse é um termo semelhante. O outro termo semelhante é o 3x ao quadrado com 8x ao quadrado, porque os dois têm o quadrado. E o outro termo diferenciado deles é esse aqui, ó. 3x ao cubo. Então, aqui eu tenho um trinômio, porque eu tenho 3 letras diferentes. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Monômios semelhantes são aqueles monômios que têm letras iguais. Letras iguais indica ter o mesmo expoente também. Então, definimos bem aí o que é parte literal e o que é coeficiente, e como esses coeficientes podem ser definidos como semelhantes. Partindo daí, a gente tem a linguagem algébrica, que eu acabei de falar para vocês. Primeiro termo, segundo termo. Primeiro termo, coeficiente é 3, a parte literal é x ao quadrado. Segundo termo, coeficiente é 5, a parte literal é x. Com relação aos termos, a gente pode classificar as nossas expressões algébricas. As classificações dadas são 3. Monômio, quando a expressão algébrica é formada por apenas um elemento, apenas uma letra ou apenas um número, apenas um componente, ó, 2x, 4ab, 10x ao quadrado. Aqui são vários exemplos de monômio.
binômio, quando a expressão é formada por dois termos. Olha só. 4x mais 6x. O x é um termo, o y é outro. Aqui na segunda situação que nós temos ali, ó. 3x menos 10. Um termo tem o x e outro termo não tem a letra. São dois termos. No caso, 6a menos 9b. O termo do a e o termo do b. E daí eu tenho os termos chamados de trinômio. Quando aparecem 3 componentes. Acima de 3, a gente chama de polinômio. Poli seria 4 ou mais termos. Aí ele é chamado de polinômio. Isso aqui, na verdade, galera, é só uma situação de classificação, tá? Não é uma situação de cálculo. É uma situação de identificar que tipo de expressão algébrica você tem. E às vezes eles falam, é um binômio, é um trinômio, é só classificação. É igual quando a professora Regina ensina para vocês assim, ó, classificação das palavras com relação às sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba, uma sílaba, pá, por exemplo. Dissílaba, para, é quando tem duas sílabas. Trissílabas é quando tem 3 sílabas. Aí, vamos pegar três sílabas. Deixa eu chamar a palavra 3 sílabas aqui rapidinho, que fugiu. Formada. E assim vai. É a mesma coisa, a gente só vai classificar conforme a quantidade de componentes. E o mais importante de hoje é quando a gente vai trabalhar os polinômios reduzidos. Trabalhar polinômios reduzidos é pegar uma expressão algébrica enorme e reduzir ela na quantidade de termos possíveis que ela tem. A gente já viu isso, né, prof? Já vimos isso, Luiz. Isso mesmo, nós vimos isso no ano passado. Nós estamos fazendo uma revisão, porque isso é a base de estudo das nossas próximas matérias. E daí a gente revisa, porque ano passado foi a primeira vez que vocês viram. E daí a mente precisa relembrar todo esse processo. Só que daí aqui no 8º ano vem de uma forma um pouquinho mais extensa. E precisa mesmo, porque eu não lembro. Tá vendo? Lembra que ali no começo eu perguntei o que era coeficiente parte literal, daí eu acho que o Luiz Cláudio falou, prof, a mente também é vazia. Quando a gente começa a lembrar, a gente viu que já estudou. Né? Mas só que como não é uma coisa que a gente usa todos os dias, a gente acaba esquecendo. Então, assim, ó, polinômio. Polinômio é quando uma expressão tem vários termos. E ele pode ser escrito na forma reduzida. O que seria a forma reduzida? É pegar uma conta grande e reduzir ela para os seus termos semelhantes. Na verdade, quando eu faço a redução de um polinômio, eu estou fazendo adição e subtração. Na verdade, estou adicionando e subtraindo os seus coeficientes, os seus números. É muito difícil, pô. Não é difícil. Só precisa ter atenção. Impossível, nem... A sua parte literal, ela serve para identificar os termos semelhantes. Você vai trabalhar só com os números que estão na frente. Olha o exemplo que está ali embaixo. 3x mais 6x mais 5y menos 3y. Eles pegaram e colocaram as letras de cores. Letras iguais com a mesma cor. Daí eu adiciono os números, ó. 3 mais 6, 9. 5 tira 3, 2. Bom dia. E daí eu faço as reduções dos polinômios. Para fazer essas reduções de polinômios, eu vou abrir com vocês aqui um quadro branco. Por quê? Porque nas reduções de polinômios, nas atividades de vocês, nós vamos vir de forma extensa. Por exemplo, 5x mais 6y menos 7 mais 8x menos 13y, deixa eu botar aqui, mais 12 menos 8x. Fiz aí uma expressão grande. Essa expressão é chamada de polinômio porque ela tem vários termos. E eles vão escrever para vocês assim, ó. Simplifique essa expressão. Ou reduza o polinômio, ou adicione os termos desse polinômio. Primeira regra. Identifique os termos que são semelhantes. Você pode fazer essa identificação usando canetas coloridas, lápis de cores, pintando termos iguais da mesma cor. Ou você pode reescrevê-los, primeiro todos os x, depois todos os y, depois os números. Como eu sei que vocês são malandrinhos e não gostam de reescrever, é mais fácil a gente colorir. Então, ó, lá vai as nossas canetas coloridas. Opa, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, vou deixar de preto. Então, lá vai as nossas canetas coloridas. Eu vou pegar
e vou circular todos os X de vermelho. Que não saiu vermelho, saiu mais laranja, mas tudo bem. Aqui tem um X. Aqui tem outro X. E aqui tem outro X. Circulei o X, certo? Agora vamos calcular o X. Tenho 5, ganhei 8, fiquei com 13. Tenho 13, tirei 8, fiquei com quantos X? 5x. Ó, já calculei. Já vou escrever ali, tá? Tempo, prof. Ah? Nem tempo de eu calcular, que saco. Ah, desculpa, então. Agora eu vou pegar os y e vou fazer de verde. Esse é y e esse é y. Agora eu vou pegar... 19. Não é 19, errou. Quem falou 19 errou. Ué? Ah, mais e menos. Putz. Tenho 6 Tá, e devo 13. Mais e menos. Tá? Pera. Agora... Dá 7, então, prof. Tá, já vou colocar lá, então. Agora eu vou sublinhar aqueles que não têm letras. E vamos responder, então. Ó, aqui eu já calculei aqui, quer ver? Ó, devo 8, devo 8, paguei 8, sumiu. Me sobrou 5x, certo? Aí o y tinha 6, tirou 13. Pô, eu tô devendo 13, levei 6 para pagar. Então eu fiquei devendo 7. A letra só se repete, tá vendo? Eu só trabalhei o número. Agora eu tô devendo R$7 e levei R$12 para pagar. O que aconteceu comigo? Ficou pobre. Não, fiquei pobre, não. Só diminuiu a quantia que eu tinha no bolso. Se eu tinha R$12 e paguei 7? Pera, Bruno. 5. 5 positivo. Pronto, fiz a simplificação. Tá aí. Peguei esse polinômio extenso e reduzi ele. Quando tu olha ele assim, tu vai dizer, é um polinômio, tem vários termos. Mas, na verdade, ele não é um polinômio. Ele é o quê? Um trinômio. Porque quando eu junto os termos, juntam 3 termos iguais. Essa situação extensa, ela pode acontecer assim também, ó. Menos, abre parênteses, 2x mais 4z menos 7, fecha o parênteses, mais, abre parênteses, menos 5x menos, 8 e aqui um z. Vamos lá, nós vamos estar trabalhando o conceito de outros termos dentro dessa situação. O que aconteceu agora de diferente? Agora de diferente eu tenho um parênteses. E eu não posso resolver situações que envolvem parênteses. Antes de eu resolver os parênteses, antes de eu resolver a conta, eu preciso tirar os parênteses. Como eu preciso tirar os parênteses? O que esse sinal indica? O sinal de subtração na frente do parênteses indica o quê? Vamos lá. Vamos, galera. O que isso aqui indica? Quando aparece um sinal de negativo na frente de um parênteses. Que vai mudar o sinal dos outros? Que vai mudar todos os sinais de que estão dentro. Todos. Já esse sinal aqui não altera nada. Esse primeiro sinal significa que eu devo fazer a regra do sinal. Mudar os sinais. Certo? Já esse sinal aqui, o demais significa que fica igual. Não muda nada. Primeira coisa que eu vou fazer, inverter os sinais. Então, eu vou repetir o 4x. Agora eu faço negativo com positivo, negativo 2x. Negativo com positivo, negativo 4z. Negativo com negativo, positivo 7. Como esse sinal não altera nada, mas eu posso até fazer a regra. Ó. Mais com menos, menos 5z. Fica igual, tá vendo? Ó? Mais com menos, menos 8. Pronto, apliquei a regra. Tirei o parênteses. Agora que eu tirei o parênteses, vamos às nossas canetas coloridas. Esse é x e esse é x. Tenho 2 termos de x ali, certo? Cadê x positivo? Joia, já fez o cálculo. Agora, esse é z e esse é z. E agora, vamos sublinhar o número. Aqui tem um número sozinho e aqui tem um número sozinho. Agora eu só vou responder. Tenho 4x, mas estou devendo 2, me sobrou 2x. Estou devendo 4z e estou devendo 5z. 9. Estou devendo 9z.
E tenho 7, estou devendo 8, 1. devo 1. Pronto, fiz a simplificação algébrica. E isso a gente já viu em outros momentos dentro da matemática, em outras atividades. Mas é como o Luiz falou, a gente precisa recordar para aplicar. Por isso que essa aula é uma revisão do que a gente já trabalhou. Só que, claro, quando vocês verem lá a matemática, lá na apostila, ele é um pouquinho mais complexa, porque vocês estão no 8º ano. A conta vai ser um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais grande. Só um pouquinho, mas é mais grande. Mais grande não, né? É maior, né? Vamos falar a coisa direita aí, porque fica feio a gente falar a coisa feia. Então, galera, o que é o mais importante que a gente tem que saber, na verdade, na aula de hoje? O fundamental na aula de hoje é você saber simplificar expressões algébricas, que é o que a prof acabou de fazer agora. Na verdade, o que eu fiz com vocês foi dar uma retomada de conhecimento para mim lembrar o que é termo semelhante, para mim lembrar o que são, né, coeficiente, o que é parte literal, e para que eu consiga entender que nas expressões algébricas, o que a gente faz é o quê? O que a gente faz, na verdade, é trabalhar com componentes iguais. Na verdade, eu não faço nada com a letra. A letra só serve para definir quem é igual a quem. O que eu faço é adicionar ou subtrair os números. Então, o que a prof vai fazer? Eu vou mandar para vocês essas dicas que eu passei na aula aí para vocês. Vou mandar para vocês um videozinho que trabalha com vocês simplificação algébricas. Se na hora der um branco, vocês vão lá e olhem de novo. E a nossa atividade de hoje é trabalhar com redução de termos semelhantes.